Livro número 2 de Cryon, Não Pense como um Humano, capítulo 11, página 42. As canalizações ao vivo, do escritor. Em 1992, Cryon canalizou direto pela primeira vez e os resultados foram publicados no livro número 1 de Cryon. Posteriormente, como podem imaginar, a experiência repetiu-se inúmeras vezes até o final de 1992. Decidi formar um grupo de luz, o qual deveria ser a sala base do trabalho de canalização direta. Assim, encontramos uma excelente casa em Del Mar, na Califórnia, a cidade onde eu vivo, e a cada lua nova celebramos uma reunião de meditação, canalização. Decidi igualmente não anunciar as reuniões e não convidar ninguém, exceto aqueles que eu sabia que possuíam os livros de Cryon e que já tinham assistido uma vez. Anotei os seus nomes para informar mensalmente. Procedendo dessa forma, pretendia que a assistência fosse manejável, menos de 40 pessoas, e cobrei somente $10 para cobrir o aluguel da sala e as despesas de correio. Não obstante, a minha pretensão de manter um grupo pequeno não funcionou e, em novembro de 1993, tivemos que nos mudar para uma igreja para podermos instalar o número de assistentes, que passou a ser superior a 100 todos os meses. Deixamos de celebrar as reuniões de grupo em maio de 1994, embora em dezembro ainda tivéssemos feito uma reunião a qual assistiram 350 pessoas. Enquanto escrevo essas linhas em 1994, continuo a considerar-me um canal renitente, ou seja, continuo a necessitar de fazer um esforço concentrado para considerar a ideia de me apresentar perante um grupo sem ter me preparado previamente. Já tenho toda essa prática e continuo a sentir-me nervoso. Cryon disse-me que talvez continue a ser assim, mas o meu nervoso mantém-me alerta e questiona a validez do que estou fazendo. Se me sentisse demasiado à vontade, talvez começasse a pôr a minha própria marca neste trabalho em vez de, como é o caso, de me sentir vazio e tomado pelo mais puro pânico. Cada vez que decido fazer uma reunião, volto a perguntar-me se devo fazê-la. Quer você acredite, quer não acredite. Esta constante reconsideração sobre a importância do meu trabalho é algo que sinto que o universo deseja de mim, para me manter honesto. Um dos aspectos estranhos do meu trabalho é o fato dele ser compartilhado pela minha esposa, Jan Tober. Toda a história e o karma da nossa vida em comum é agora muito evidente e completou o seu ciclo. Jan sempre esteve ligada à metafísica. Creio que nasceu com uma carta de tarô na boca. Casou-se comigo, com a pessoa não metafísica que eu era na altura, há aproximadamente 10 anos, e agora diz que sabia desde o princípio o que iria acontecer. Simplesmente limitou-se a ter a paciência de esperar que o meu processo se desencadeasse. Agora sente-se bem, permitindo-me seguir em frente com as traduções das canalizações, enquanto apoia todo o meu trabalho. Nas canalizações diretas, Jan está sempre ao meu lado, enfrentando as pessoas juntamente comigo. Ela dirige as meditações guiadas e acrescenta profundidade com a sua música. Pelo que sei, presentemente, formamos uma das raras equipes de canalização de esposa e esposo, ainda que no futuro outras venham a surgir. Uma das vantagens que tudo isso teve para mim foi proporcionar-me uma perspectiva muito pessoal sobre do que é suposto ser um companheiro não crente. De fato, além de não ter apoiado os seus pontos de vista, ainda zombei deles ao crer que muitas das suas crenças eram estúpidas e não científicas. Tudo isso, porém, está completamente diferente, não porque eu repentinamente tivesse passado a consentir ou porque também me tivesse tornado estúpido e não científico. Não, a verdade é que lentamente fui ganhando a percepção e a sabedoria que me permitiram compreender até que ponto as minhas críticas eram presunçosas. Cryon incentiva-nos a todos a sermos mais lúcidos sobre o método científico humano, pelo que agora podemos compreender o quão limitado ele é. Deleitamo-nos com a nossa verdade terrena somente em relação àquilo que experimentamos e podemos demonstrar. Tudo mais não existe, não pode existir ou parece absurdo.
Esta atitude prevalece somente porque ainda não vimos nada. O lugar que Deus ocupava ao lado da astrologia, do tarô, que antes me parecia estúpido, faz agora imenso sentido, pois foi-me mostrada uma visão geral. No entanto, o próprio fato de pensar assim continua a violar a maior parte da doutrina religiosa da Terra. Provavelmente repete-se aqui o mesmo que aconteceu no tempo em que a astronomia criou um vínculo com Deus, quando Galileu foi condenado à prisão por heresia em 1632, por contrariar a Igreja, e concordou com Copérnico, sustentando que a Terra girava, de fato, à volta do Sol. Naquele tempo, as percepções sobre o planeta baseavam-se apenas em fenômenos observáveis, de um modo muito similar ao de hoje em dia. A Igreja estava convencida de que a Terra era o centro do universo e, baseando-se nas Escrituras, conseguiu que esta ideia tivesse aceitação. Mudamos assim tanto em 400 anos? Quando a ciência terrestre moderna se dedicar finalmente a descobrir até que ponto a nossa biologia é sensível à polarização e ao magnetismo, é bem possível que comece a observar os efeitos que se fazem sentir sobre os embriões humanos acidentalmente expostos a diferentes polarizações magnéticas, assim como a examinar como os tipos de pessoas parecem desenvolver-se, aqueles que surgem tão bem documentados na moderna psicologia humana atual. Quando descobrirem a correlação existente entre o magnetismo e esses tipos de pessoas, é possível que comecem a medir os efeitos, não tão sutis assim, da interferência que os corpos astronômicos do Sistema Solar provocam na polaridade da Terra, como é o caso, por exemplo, da Lua. Com isto, também será possível expor alguma informação sobre a razão pela qual o nosso campo magnético mudou ou se deslocou tantas vezes ao longo da história geológica da Terra num passado distante. Quando isto finalmente acontecer, implicará a primeira chispa de compreensão sobre de por que a astrologia séria funciona e quais são os seus verdadeiros mecanismos. A astrologia recuperará sua credibilidade quando a ciência considerar a possibilidade de ela ser viável. A astrologia passará a ser credível não porque se trate de um bom sistema, que teve o seu valor, mas sim porque a ciência moderna se percebeu de que de fato funciona. Isto será muito significativo para a natureza humana. Quando finalmente a astrologia tiver verificação científica, estou certo de que concederão títulos acadêmicos para sua prática e também para pagar os impostos correspondentes. Pagar impostos poderá ser uma das únicas formas para ficarmos seguros de que a astrologia foi aceita pela ciência. Os nossos grupos de luz em Delmar serviram realmente para oferecer a informação canalizada que apresentarei a seguir. A parte inesperada da experiência é aquilo que eu mesmo aprendi sobre desta minha função e de como ela é aceita. Certa noite, durante a mesma canalização, deparamo-nos com pessoas que se transformaram para sempre, sendo que algumas chegaram até a curar-se. Outras, porém, foram-se embora sem acreditar em nada. Perguntei a mim mesmo como era possível que humanos assistissem à mesma experiência e saíssem dela com perspectivas tão diferentes sobre o que se passara, ou do que não se passara. Cryon pediu-me para não gastar energia com esse assunto, algo muito mais fácil de pedir do que fazer. Quando ocupo o meu lugar numa dessas sessões e começo a canalizar a informação, sei que a experiência é real. Começo a sentir o amor do Espírito e, frequentemente, essa compaixão perturba-me. Já há algum tempo que comecei a fechar os olhos durante esses acontecimentos, posto que muito me distraía ver os humanos tal como Cryon os vê, jovens e brilhantes e a quem amava desmedidamente. Acostumei-me a viver as viagens de que Cryon fala. Por vezes senti o vento, tive a experiência do olfato e das temperaturas que as acompanhavam. Cryon é, de fato, o amor de Deus. Quando fala do grande Eu Sou, sinto-me fraco e dou-me conta da imensidade daquele que me envia grupos de pensamentos para que eu os traduza. E logo começo a perguntar-me, por que eu? Ao que Cryon responde, porque concordaste em fazê-lo. Agora fica quieto, confia e permite que me sente aos teus pés e te ame. Todas as canalizações que se seguem foram cuidadosamente transcritas a partir de gravações em fita. Ocasionalmente alterei a síntese durante a transcrição para facilitar a leitura. As frases entre parênteses são clarificações acrescentadas depois das canalizações,
Quanto ao resto, você estará a ouvir tal como ocorreu. Ao ler, imagine que se encontra na sala na companhia de outros. Frequentemente ocorreu um pôr de sol durante a canalização, o que proporcionou que a sala passasse da plena luz diurna até a intensidade equivalente à chama de uma vela. Del Mar é uma bonita zona costeira onde nos sentimos sempre perto da natureza. Foi-me dito que alguns leitores, ouvintes, poderão sentir o amor que foi transmitido durante as canalizações sempre que assim o solicitarem. Acreditem que isso é possível. Os grupos de luz foram criados essencialmente para proporcionar a informação destinada a este livro, uma informação que é para todos, e não só para quem se encontrava presente no momento da canalização. E agora, una-se ao nosso grupo de luz. Lee Carroll. Canalização de 22 de março de 1993, Del Mar, Califórnia, Estados Unidos. Grupo de Luz Cryon. Os Fantasmas do Karma. Saudações, eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Falo através do meu sócio. Estou sempre disponível para vocês, tal como estou disponível para qualquer ser humano a qualquer momento. Esta noite falo para um grupo de elite. Tal como tenho afirmado com frequência, estou ao seu serviço, mas existe uma grande ironia nessa situação. Encontro-me sentado aos seus pés, amando-vos a todos, com muita ternura, porque vocês são os guerreiros da luz, aqueles que escolheram vir à Terra e fazer parte dela, para morrer ao seu devido tempo e regressar sucessivamente para que a vibração da Terra possa ser incrementada através dessa vossa entrega de mais puro amor. Volto a dizer que estou aqui em resposta àquilo que vocês alcançaram. A ironia e o humor existentes nessa sala agora decorre do fato de aqueles que se encontram mais afastados conhecer o que se encontra mais perto e vice-versa. Todos vocês se conhecem intimamente e são gloriosas peças de Deus, como eu mesmo, tal como os que estão lendo esse livro ou ouvindo. No entanto, encontram-se em período de aprendizagem na superfície deste planeta, pelo que estes fatos se encontram completamente velados para vocês. Os seus atos são a razão por que eu estou aqui, nesta nova energia, para oferecer explicações e para vos liberar de certos atributos da vida planetária, assim como para permitir a paz onde ela não existia. Isto é algo que conquistaram livremente. Muitas e grandes são as vossas insígnias de cor, aquelas que vos contemplam em perfeito amor, tal como eu. Vêm a vocês em toda a sua glória. Todos são reconhecidos pelo que realmente são, aqueles que escolheram um caminho duro, aqueles que escolheram estar em aprendizagem no planeta, por escolha própria e livre, pois nem todos os planetas operam desta forma. As suas cores revelam muito do que são, mas não têm consciência do que eu, Cryon, me encontro sentado aos seus pés, ao seu serviço, nem do fato de serem os celebrados. Mas saibam que são amados por todos nós e que a todos conhecemos pelo seu nome. Ainda que não tenham acesso a tudo isso enquanto se mantêm em aprendizagem, uma grandiosa chispa de compreensão surge dentro de vocês, quando despertam pela manhã como seres humanos. Desde o sono mais profundo ao despertar mais pleno, sentem com frequência uma sensação de lembrança, uma sensação que não conseguem explicar. Mas, em todos os dias que passam neste planeta, existe um momento em que, de fato, se recordam de quem são. O seu eu mesmo fantasma sente-se refrescado por um sonho que tiveram durante a noite e que valia a pena recordar, algo que era pacífico e maravilhoso, mas do qual não conseguem lembrar-se claramente. Isto é banal em todos os humanos. Talvez já o tenham experimentado e se tenham perguntado o que era. Aqueles que estão ao serviço do outro lado do véu, tal como eu, são muito parecidos com aqueles que se encontram aqui em período de aprendizagem como vocês. Se contassem os humanos presentes nesta sala, teriam que multiplicar por 8 para ficarem com uma ideia de quem está realmente aqui agora. Porém, aqueles 2 ou 3 que conhecem melhor têm estado convosco desde o nascimento. Chegaram quando vocês chegaram e conhecem o seu nome. São aqueles que vocês designaram e que estão preparados para criarem com vocês quando vocês se encontrarem preparados para isso. Falarei mais disso daqui a pouco.
Meus caros, permitam-me explicar como tudo isso funciona. Ainda que tenha um pleno conhecimento daquilo de que me disponho a falar, tudo isso permanece velado para muitos de vós. Por serem principiantes, gostaria que soubessem com toda a exatidão quem está a falar-vos neste momento. Não é o humano sentado na sua frente. Estão ouvindo as traduções das palavras do Espírito. Eu sou Cryon. Nunca estive em período de aprendizagem. Vim como resposta ao seu trabalho. Represento o Espírito, represento aqueles que já estiveram aqui, os que não estiveram e também aqueles que virão a estar. Represento o poder do amor do Sol, que está dentro do Sol. Sou amor tal como vocês, quando não estão na Terra. Conhecem-me e eu os conheço. Vejo muito claramente os seus contratos e os seus caminhos, e amo cada um de vocês pelo seu nome. Sentam-se diante de mim em diversos estados de iluminação e de compreensão, mas cada um sabe que encontrará aqui algo que lhe interessa. Trago boas notícias para todos. Uma vez mais, vieram a esta reunião com um objetivo, e o universo louva tal intenção. Alguns vieram por curiosidade, outros por necessidade, outros, porém, estão aqui por desespero. Mas todos são amados para além de qualquer medida. O que temos para vos oferecer encontra-se quase no limite da sua compreensão. Tanto por contrato como por acordo, cada um de vocês já veio aqui por muitas vezes, através de encarnações, por meio das quais vos tem sido possível nascer neste planeta, morrer neste planeta e regressar de novo. Vocês criam energia, aquilo a que chamamos karma. O karma é representado e atua repetidamente, converte-se numa espécie de guia sobre como se apresentará o próximo período de vida. Os atributos que agora têm enquanto humanos caminhando pela Terra em período de aprendizagem são uma resposta direta ao que aconteceu no passado. Digo tudo isso pois precisam de saber que este motor kármico é o atributo mais importante de todos os que vos fizeram regressar a esta escola, onde foram colocados para poderem trabalhar em função do que aconteceu nas vidas passadas. Cada nódulo da energia kármica é como uma assustadora bolha negra criada especialmente por vocês, de modo a poderem introduzir-se e caminhar através dela. Nós, os que estamos deste lado do véu, chamamos fantasmas a essas bolhas negras, uma vez que elas podem chegar até vocês revestidas de medo e terror ou com ansiedade. No entanto, podem ser evitadas facilmente fazendo-as rebentar, pelo que se desvanecerão de imediato, porque na realidade são formas muito tênues. Dentro de cada bolha há um prêmio que reluz brilhantemente, um prêmio que se revelará quando examinarem a natureza dela, um prêmio que será ganho quando caminharem diretamente para dentro dessa bolha negra e afrontarem o fantasma que ela representa. O prêmio consiste em transcender a lição ou o karma, fazer com que se dissipe e desapareça para sempre dos testes da sua vida. Deste processo de dissipação liberta-se a energia. O resultado é não só a sua liberdade, mas também a transmutação do negativo em positivo do planeta, o que faz elevar a sua vibração. Conseguem agora perceber como o planeta não é nada sem o seu trabalho? A Terra é somente a arena que lhes permite realizar o seu trabalho kármico, e esta arena está sendo remodelada para permitir que resgatem o seu poder. Gostaria de aprofundar mais este tema dos fantasmas kármicos. Todos eles decorrem diretamente da forma como viveram as encarnações passadas, se foram homem ou mulher, se foram agressivos ou passivos, do que fizeram enquanto estiveram aqui, do modo como morreram, da forma como interagiram com os outros humanos, que, tal como vocês, estão aqui em aprendizagem. Meus caros, eis aqui uma verdade que devem guardar nos seus corações. O universo não faz qualquer julgamento, seja do que for que tenham feito, pois vocês são as peças de Deus que caminham sobre a Terra em período de aprendizagem. São responsáveis perante vocês mesmos e perante o sistema do karma, por aquilo que acontece com toda a propriedade. Todavia, tudo o que fazem tem um efeito. Isso não tem nada a ver com culpa e castigo. Não existem tais coisas no motor kármico da sua vida, uma vez que o universo é perfeito. O universo lê tudo o que fazem, seja como lições que têm de aprender, seja como cenários para novas lições, e ambas as vias criam algum tipo de energia.
Permita-me explicar-lhes amorosamente como poderiam encarar os fantasmas desse medo, especificamente o seu. Até na atual encarnação, a expressão desse período de vida, são muitos os que carregam ansiedades por acontecimentos passados, embora não os possam explicar racionalmente. Nesta situação estão representados imensos medos: o medo de estar sozinho, o medo do abandono, o medo de uma saúde frágil, o medo do fracasso, o medo da própria morte, todos eles fantasmas. Ah, sim, especialmente esse último. O medo da morte encontra-se tão firmemente implantado em todos vocês que se torna muito difícil atravessá-lo. Mas está certo assim, pois se pudessem ver esse fantasma em toda a sua fragilidade, certamente caminhariam através dele, o que não serviria ao objetivo que vos trouxe à Terra. Sobre perdoar e suas consequências. Mas há outros medos que também consideram como sendo muito reais. Por exemplo, o que poderiam fazer da ansiedade que experimentam em relação àqueles com quem convivem e que aparentemente vos magoaram? Por carregarem essa bagagem, pensam e atuam de certa forma, o que visto em retrospectiva dá a sensação que chega a controlar-vos. O que devemos fazer com isto? Poderão perguntar. Este medo é, na realidade, um dos mais fáceis de eliminar. Neste momento, gostaria de vos oferecer uma visão geral dessa ansiedade decorrente dos relacionamentos, de forma a garantir a sabedoria de uma percepção maravilhosa deste fantasma. Tragam à sua mente os humanos que vos causam ansiedade, tornem-nos reais diante de vocês. Considerem aqueles que de alguma forma vos magoaram no passado, ponham-nos na frente, olhem para eles e tratem de os amar pelo que são na realidade. Perdoem-lhes e vejam o que acontece. Não é preciso que essas pessoas estejam presentes pessoalmente diante de vocês para se produzir a energia da lição kármica. Assim sendo, quais são as consequências desse perdão? Número 1. A bolha negra desaparecerá. Então, sim, poderão aspirar ao prêmio que estava guardado no seu interior. O karma será libertado e desaparecerá para sempre. Número 2. Uma vez dissipada a energia kármica, esses indivíduos deixarão de exercer qualquer efeito sobre vocês. Número 3. Embora seja algo mais difícil de explicar, certo é que uma vez desmontado o mecanismo kármico, esses outros jogadores que participam deste cenário da aprendizagem alterarão de fato as suas interações com vocês a partir desse momento. Vocês magoaram-nos? Absolutamente. Então como podem eles saber do seu perdão? Bom, acreditem que a parte oculta deles perceberá imediatamente. Imagine o seguinte: o que aconteceria se você, como pai, vestisse uma máscara pavorosa, surgisse diante do seu filho e o assustasse propositadamente e continuamente, embora com amor, para que ele se tornasse mais forte? Além disso, imagine que, enquanto durasse esse seu ensinamento, não revelava a sua identidade ao seu filho. Claro que isso iria afetá-lo durante toda a sua vida, e a criança acabaria por desenvolver um terror fantasmagórico. Seria evidentemente uma situação muito difícil. É claro que a maioria de vocês não fará uma coisa dessas, pois o sacrifício de ver um filho sofrendo e a assustar-se seria demasiado duro de vivenciar. No entanto, aqueles que estão na terra e vos causaram grandes danos, aqueles que vos infligiram a dor da ansiedade e do castigo nos relacionamentos, concordaram em fazê-lo na base do mais puro amor por contrato com vocês, antes de chegarem aqui. Mais tarde, acabarão por reconhecer isto e irão amá-los, pois o papel que representaram foi, de fato, muito convincente. Irão amá-los por terem representado o papel do vilão e, com isso, vos terem proporcionado a oportunidade de se fortalecerem. Compreendam agora o amor de que eles necessitaram para atuarem como atuaram e amem-nos por isso. Evidentemente, você também é o vilão de alguém, um alvo para a negatividade de algum outro humano em aprendizagem, embora, neste caso, representando um papel inverso. Assim sendo, como você irá sentir-se quando essa pessoa lhe perdoar completamente? Acaso isso o afetará? Como irá reagir? A verdade é que, quase com toda a certeza, você irá perceber de que esse perdão ocorreu. Então, no mais profundo de si mesmo, exultará pelo fato de a outra pessoa ter agido tendo em vista pelo seu próprio bem. Então, a partir desse momento,
você irá sentir-se realmente diferente em relação a essa pessoa, ainda que eventualmente não volte a vê-la. Ao agirem assim, utilizem o amor como a sua fonte de poder, amem aqueles que vos odeiam, aprendam a tolerar o intolerável, sintam-se em paz quando a paz parece estar longe. Tudo isso é possível. Esta é a chave que põe o motor kármico a trabalhar. Todos aqueles nós que vocês mesmos deram podem ser desatados com imensa facilidade. Somente vocês têm a capacidade de afrontar corretamente cada uma dessas situações. As provas são concebidas para serem vencidas, e dado que vocês mesmos autorizaram as suas próprias provas, convém que saibam o seguinte: nenhum desafio está para além do seu conhecimento ou da sua capacidade para o vencer, deixando-o para trás. O universo jamais vos colocaria um problema insolúvel. Tal coisa não serviria nem a nenhum ser humano, nem ao espírito. Isto é uma promessa que o próprio espírito vos faz. Ponham os seus medos na ribalta das suas vidas e enfrentem-nos. Depois observem como essas bolhas negras de karma arrebentam tão facilmente e aspirem aos prêmios que elas contêm. Em total alegria, levem esses medos para a sua realidade e depois rejeitem-nos como verdadeiros fantasmas que são. Façam isso com todos eles, um a um, com intenção e integridade e também com sabedoria. Digo a verdade sobre essas coisas, tal como são traduzidas através do meu sócio. Acreditem que o seu trabalho de tradução é exato, ainda que ele esteja aqui para experimentar as próprias palavras que está a traduzir. Saibam que estas palavras são corretas, pois se não fossem, não só pediria ao meu sócio para parar, como também colocaria vocês a par do que estava acontecendo. Queridos seres humanos, falo-vos agora com um tremendo amor sobre do mais forte de todos os medos que impregna pelo menos metade dos que se encontram nesta sala, e muitos dos que estão lendo ou ouvindo. Trata-se de um medo que vive escondido e do qual a maioria não está consciente, embora seja um ingrediente essencial da ansiedade que contamina as suas vidas. Enquanto Cryon, já abordei esse tema com alguns poucos, agora porém chegou o momento de falar dele abertamente. Não obstante, antes de continuar, gostaria de vos levar a fazer uma viagem. Muitos de vocês vão se identificar com ela e, ao levá-los comigo, levo também o meu sócio. Peço que não fique ansioso com essa experiência, uma vez que essas viagens são muito reais para ele. Assim, ele deve experimentá-la para comprovar o que está sendo mostrado. A tradução de uma viagem é realizada através da experiência e não pela tradução de grupos de pensamentos. Cryon vê todo o tempo no agora e, portanto, tudo isso está acontecendo agora. A linearidade da vossa experiência sobre a Terra já foi demonstrada a vocês, mas a realidade do tempo é muito diferente daquela que estão acostumados. O meu sócio poderá experimentá-la realmente, uma vez que o levarei de fato ao acontecimento tal como está acontecendo. Viagem ao templo de renovação e rejuvenescimento. Vamos então a um tempo antes da glaciação. Levo-os a uma grande cidade de iluminação e peço-lhes que vejam o edifício onde estão prestes a entrar. Muitos de vocês experimentarão os sentimentos e perceberão os odores desse lugar que lhes é familiar. Trata-se de uma grande estrutura de dupla agulha, sendo que uma delas aponta para a terra, enquanto a outra aponta para o céu, com um espaço para ação entre as duas agulhas na zona central. Esta estrutura está apoiada sobre suportes presos ao ponto central. É muito familiar a muitos de vocês, inclusivamente agora, enquanto a visualizam através das descrições feitas pelo meu sócio, é um lugar de trabalho sagrado. Este é o templo da renovação e do rejuvenescimento. É aqui que alguns humanos escolhem passar um ciclo de recuperação de 3 anos, o que os ajudará a manterem-se vivos e equilibrados para além do número de anos que vocês experimentam atualmente na sua cultura. É um templo porque se reconhece que o equilíbrio humano tem uma natureza tal que implica reverência e respeito, assim como pureza do espírito, da mente e do físico. Esta cultura compreende-o, assim como compreende os números, a biologia e a física que fazem parte dela. Esta foi a única cultura sobre a Terra que conjugou tudo isto
para criar os mecanismos capazes de prolongar a vida e a saúde. Conduzo-os pessoalmente a este lugar para que novamente possam testemunhar o processo. Ao entrar na sala esférica, podem ver-se a arquitetura e os desenhos que contém. Respeita-se a estrutura da escada de caracol e admirem-se os desenhos das paredes com elementos 4 repetido várias vezes, sempre por 3 vezes, o que concede dignidade ao trabalho que aqui se efetua. Nesta sala há 2 mesas. Muitos seres estão situados à volta de uma delas, pondo as suas mãos sobre algo, que não será revelado para já por ser inoportuno. O humano objetivo encontra-se na outra mesa, e uma facilitadora feminina está junto desta pessoa. Reparem que as 2 mesas estão girando. Portanto, dentro da esfera desta sala central, há uma rotação dentro da rotação, uma vez que o movimento é o catalisador do magnetismo que cria a polarização. Contidos na agulha situada por baixo da sala, encontram-se os mecanismos que se interagem com as da agulha situada na parte superior. Funcionam juntos para facilitar o funcionamento do motor equilibrador. Meus caros, prestem atenção agora, pois, inclusivamente dentro dessa descrição elementar, há segredos revelados de que ainda não têm consciência, mas que podem surgir ao ouvirem ou lerem isto por se terem ativado algumas recordações intuitivas do seu passado. Conservem essa imagem nas suas mentes e sintam quão importante ela é para vocês agora. Estes são os tempos em que muitos de vós trabalharam neste lugar a que chamam Atlântida. Trouxe vocês até aqui para poderem recordar-se, o que vos ajudará a compreender aquele grande medo de que intenciono falar a vocês. Devido ao seu grau de iluminação neste lugar e neste tempo, devido aos seus esforços de cura neste templo, devido à sua compreensão sobre de como o universo funciona, assim como ao resultado de prolongar os períodos de vida, devido a tudo isso, pareceria que vocês deveriam ter tido uma morte respeitosa. A verdade, porém, é que todos morreram, não muito tempo depois desses momentos. Foi algo que aconteceu fora da sua compreensão, embora tenha sido correto, porque era uma parte de um quadro muito mais amplo. Ora, vocês carregam as sementes do medo implicado neste acontecimento. Poderão dizer: não me lembro de nada? O que tenho eu a recear com tudo isso? Trata-se do medo mais básico dos seres humanos, mestres iluminados que estão na Terra neste momento. Este é de fato o medo da iluminação. É o medo de ficarem curados e de serem curadores da nova energia que vos trago. Trazem-no tão fortemente impregnado que alguns chegam a ficar fisicamente doentes quando se aproximam da iluminação e do conhecimento. Quando começam a aspirar à obtenção do prêmio que esta nova energia oferece, o seu corpo rechaça-o, porque não tem consciência de que agora é seguro recebê-lo. Já houve um tempo em que o seu corpo sentiu esse despertar e, aparentemente, foi recompensado com o extermínio. Falo da nova energia, falo da razão por que estou aqui e por que outros novos também vieram para vos servir. Só houve outra ocasião em que todos estivemos aqui e aparentemente vocês foram castigados pouco depois, e recordam-no claramente a nível celular. Agora, porém, encontro-me diante de vocês para revelar que desta vez não ocorrerá esse tipo de castigo. Estes são os tempos pacíficos e gloriosos, cheios de potencial. Agora têm o poder para se moverem através desse fantasma seminal, tal como descrevi quando abordei os outros fantasmas. Afrontem esses medos comigo agora, pois não há razão para não o fazerem. Falo da nova energia, e digo-vos que vim porque vocês mesmos me chamaram, porque assim o permitiram. Vocês operaram a mudança. A Terra agora está preparada para algo que não esperávamos, e são vocês que mexem os cordelinhos. Muitos pediram para estar aqui agora e conceberam os respectivos contratos enquanto permaneciam do outro lado do véu, sabendo perfeitamente que esta situação tinha a possibilidade de ocorrer como ocorreu. E aqui estão, fazendo parte dela tal como pediram. Enquanto estão sentados ouvindo de mim ou lendo essas palavras, elas penetram e fixam-se em suas mentes. Aderirão a elas e recordarão essas comunicações à medida que forem progredindo lentamente em direção à escolha de as aceitarem
ou rejeitarem. Se decidirem avançar para a nova energia, louvaremos a sua intenção e faremos com que as coisas avancem para vocês e para a sua cultura, tendo em vista o seu crescimento e poder. Reconheçam, porém, o seguinte: se concordarem em prosseguir, serão conduzidos a esta meta, quer estejam preparados, quer não estejam. Não admitam prosseguir, a menos que estejam decididos. Dentro de vocês, dispõe da capacidade para passarem a cocriar com os guias verbalmente em voz alta qualquer coisa que desejem. As suas salas da abundância, da paz, da essência interior estão preparadas à sua espera. Podem entrar nelas a qualquer momento se verbalizarem essa cocriação com os seus guias, em relação àquelas coisas de que necessitam. Poderão estar em lugar de paz onde nunca sonharam estar. Aquelas coisas que antes vos punham ansiosos serão pura e simplesmente desligadas. Essas bolhas kármicas que carregam como bagagem enquanto estão em período de aprendizagem. A única coisa que tem que fazer é pedir. Isto é novo e é oferecido com muito amor. Envolvo-os agora no grande amor que sentimos por vocês, desejando que sintam. Desejamos que através da linguagem não falada, que está sendo dirigida para o seu terceiro olho, saibam intuitivamente que tudo o que foi apresentado nessa comunicação é verdade. Desejamos que se lembrem de fato de que este é o seu tempo. Antes de continuar, gostaria de expressar novamente o amor que esta entidade tem pela sua entidade e acrescentar que podem sentir esse amor através dos seus guias, se assim o desejarem. Quando eram crianças e foram abraçados pela sua mãe, sentiram o que significa ser abraçado com todo o amor. Não tinham preocupações, não tinham fome, pois eram alimentados, não tinham frio, pois eram vestidos. Todos se lembram disto, evidentemente. Da mesma forma são as coisas agora, só que desta vez somos nós, o Espírito, a Mãe, Pai, Deus. Conhecemos você pelo seu nome, pelo que não precisam de se preocupar. Não sentirão frio e serão alimentados, terão saúde e paz. Isto, simplesmente, se estiverem na disposição de as criarem conosco. Finalmente, vou oferecer-vos uma parábola, na qual podem ouvir ou ler aquilo que julgam ser correto para o seu crescimento neste momento. Parábola dos dois camponeses. Era uma vez 2 camponeses. Cada um deles era proprietário de uma seara madura. Embora não pudessem cuidar da terra sozinhos, passavam a vida trabalhando duramente nelas. Esses 2 camponeses eram divinamente humanos e respeitavam a terra convenientemente. Esta atitude criou uma boa associação com a terra, pelo que todos os anos eram recompensados com boas colheitas. Assim, puderam sustentar-se a si mesmos e as suas famílias. Uma parte das colheitas era para uso pessoal, outra parte era vendida no mercado para gerar sustento e abundância. Viviam umas boas vidas. Mas um dia apareceu um humano em cada uma das respectivas propriedades, afirmando ser portador de uma mensagem de Deus. Os 2 camponeses mostraram-se interessados e ouviram atentamente a mensagem. Então o mensageiro disse-lhes que ambos eram amados com muita ternura e que, graças ao seu duro trabalho, tinham ganho o poder de multiplicar por 10 as suas colheitas. Como se tratava do seu prêmio, passavam a ter o poder de operar essa multiplicação. Para ativar esse novo poder, somente tinham que desprezar a velha colheita que já crescia nos seus campos. Além disso, deviam ir até as raízes para encontrarem parasitas e fungos e descartarem-se qualquer outra impureza que encontrassem. Uma vez feito isso, voltariam a plantar imediatamente novas sementes. Em antecipação ao seu novo poder, o mensageiro disse-lhes que Deus mudaria as estações, que lhe ofereceriam mais sol e chuva quando fosse conveniente, que os protegeria da seca e que reformularia os atributos da agricultura, tal como a conheciam, para que fosse possível usarem esse novo dom. Isso passou-se na época do ano em que se faz a colheita, e os 2 camponeses tinham o trigo alto já preparado para ser cortado e vendido no mercado, o que lhes permitiria ganhar o sustento para o ano seguinte e comprar as sementes para a próxima temporada. Desta forma, os 2 camponeses mostraram relutância em destruir o que já estava plantado,
pois daí resultaria a perda da segurança para o ano seguinte. No fundo, visto bem as coisas, que mal tinha fazer a colheita agora e utilizar o seu novo poder mais tarde? A presente safra, embora velha, estava quase pronta, e voltar a plantar novas sementes não serviria para nada, dada a época do ano em que estava. Qualquer camponês sabia que nenhuma semente cresceria nessa altura. O primeiro camponês consultou os elementos da sua família sobre a mensagem que tinha recebido e com eles se aconselhou. Depois de muito pensar naquilo que o mensageiro disse, ele e a sua família decidiram que Deus jamais os prejudicaria. Assim sendo, destruíram a sua seara que estava quase madura, tal como lhes tinha sido sugerido. Depois trataram de arar a terra, não se esquecendo de examinar todas as impurezas que pudessem ter vindo à superfície, nem de as eliminar cuidadosamente, e para finalizar, fizeram nova sementeira. O segundo camponês, pelo contrário, não acreditou no mensageiro e preparou-se para fazer a colheita como habitualmente. Pouco tempo depois chegaram as chuvas, o que muito espantou os camponeses, pois que, se lembrassem, nunca tinha chovido naquela época do ano. A chuva regou as novas sementes do campo do primeiro camponês e inundou a seara do segundo. Em seguida chegou o vento, quando tal nunca tinha acontecido naquele período. A colheita do primeiro camponês começava precisamente a crescer graças à chuva, pelo que o vento não conseguiu arrancá-la, mas o que tinha sobrado da seara inundada pela água do segundo camponês foi arrancado e arrastado pelo vento. Assim a plantação do primeiro camponês cresceu e as espigas cresceram tanto em quantidade e altura que ele jamais imaginara ser possível. E rejubilou com o seu novo poder de criar uma colheita abundante, tal como o mensageiro lhe tinha predito. O segundo camponês, pelo contrário, perdeu a colheita, teve de esperar uns meses até chegar o tempo próprio para voltar a semear. Sentiu-se inseguro e ansioso sobre essa mudança das temporadas que não estava prevista. Queridos amigos, que bagagem velha carregam nessa nova energia que vos impede de utilizar o novo poder? Situem-se no meio dos seus próprios medos, aspirem à obtenção do prêmio e toquem para frente a sua vida. É hora. E assim é. Craio.